Eu matei 2 coelhos com uma paulada só. Respondi um questionário e fiz uma síntese do livro de Levítico para vocês. Agora vamos, então, falta 5 e a 6? E a 7. Qual a origem e significado do termo expiação? Origem hebraica, significado cobrir. Está certo, é a quarta opção. Deriva do hebraico e significa cobrir. Pergunta número 6. Como é também chamado o sacrifício da unidade com Deus? Sacrifício de paz. Sacrifício de paz é a última opção. Número 7. Como era chamado em hebraico o dia da expiação? Yom Kippur. Yom Kippur. Isso era uma pedra, né, que humilhava, né? Pois bem, agora a lição 5, ela já vai pegar o livro de Números e Deuteronômio. Então eu vou fazer agora um resumo para vocês sobre o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, eu pedi para vocês abrirem suas Bíblias aí no Números capítulo 19. Abram suas Bíblias em Números capítulo 19. Bom, esse texto, irmãos, o livro de Deuteronômio, o que ele faz? Ele é praticamente uma continuação do livro de Levítico e ele também vai apresentar regras, ok? Atenção, gente. Alguém não conseguiu coisar? Pode perguntar que eu repito. Hein? Ele está com dificuldade? Não, ele pede outra coisa para mim. É o quê? Ele pede outra coisa. Ah, sim. Eu dei o meu livro para ele estava sem livro. Alguém mais ainda não tem livro? Todos têm. Eu fiquei até pensei que todos já tinham livro. Então eu dei meu livro para ele, eu dei no notebook. Tá bom? Pois bem, então o livro de Números, uma das partes interessantes, ele apresenta regras. E uma das regras interessantes é esse número 19. Tá bom? Esse número 19, Deus fala de uma novilha vermelha em algumas traduções, ou uma bezerra vermelha. Vejam o que diz: falou mais Yahvé a Moisés e Arão, dizendo, vocês viram que eu troquei Senhor com I maiúsculo e Yahvé, né? Eu acredito que Deus se alegre em ver nós citarmos esse nome, porque esse nome tem poder, né? Esse nome diz que Deus opera por nós hoje no presente. Então eu não gosto dessa prática da tradução de chamar de Senhor. Adonai é Senhor. Quando tem um Adonai no hebraico, eu pronuncio Senhor. Mas quando tem o nome de Deus, o eu sou, ou eu falo eu sou, ou eu falo Yahvé. Eu evito falar Senhor, né? Então este é o estatuto da lei que Yahvé ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, algumas traduções dizem uma novilha vermelha, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará o seu sangue com o dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Bom, eu não vou ler tudo. Quando você lê tudo, por que Deus está estabelecendo essa regra? É uma continuação do livro de Levítico. E é interessante que as pessoas perguntam, por que Deus estabelece uma regra que tem que ter uma novilha vermelha sem mancha para poder consagrar, viu que ele tinha espargido o templo, né, no tabernáculo, para consagrar o templo, e também, depois disso, para consagrar o sacerdote. Sem uma novilha vermelha, não tem sacerdote, não tem templo. Bom, mas aconteceu uma coisa interessante recentemente, irmãos. Bom, primeiro responder a pergunta, por que Deus faz isso? Porque Deus pode controlar a humanidade. Deus pode controlar Israel. Israel só conseguirá consagrar um sacerdote quando Deus permitir que tenha uma novilha vermelha. Se Deus quiser que não tenha sacerdote, Deus não permite que nasça uma novilha vermelha. E olha que interessante, se você entrar na internet e pesquisar novilha vermelha, os israelitas dizem que há 2000 anos não nascia uma novilha vermelha.
Vocês sabem que há cerca de 2000 anos não existe sacerdote em Israel, desde o ano 70. Então, sempre que eles precisavam consagrar um sacerdote, por exemplo, João Batista, se foi consagrado como sacerdote, pegaram a ovelha vermelha e consagraram os sacerdotes, consagraram João Batista. Depois disso, irmãos, parou de nascer a ovelha vermelha. Toda ovelha que nascesse, se fosse vermelha, surgiu uma mancha, não podia, né? Então nasceu uma questão que pode ser até aquela hipótese que eu coloquei para vocês, de Deus nunca permitir que Israel ache a arca, para eles buscarem o perdão de Jesus, porque se eles acharem a arca, eles vão tentar fazer um dia da expiação para conseguir perdão. Bom, Israel está tentando construir o templo, ok? Em dezembro de 2020, teve uma autoridade de Israel aqui no Brasil, e ele deu uma entrevista no site Gospel Prime, e ele falou: vocês nem imaginam como nós estamos perto de reconstruir o templo. Bom, eles construindo o templo, eles vão precisar de uma novilha vermelha para consagrar o templo. Os sacerdotes, eles vão ter que, a não ser que eles abandonem a lei, né? Que também pode acontecer. Como eu disse para vocês, o nome do anticristo, ou a característica do anticristo, o apóstolo Paulo disse que é o homem sem lei. Lá na tradução de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, as nossas Bíblias dizem o iníquo, depois virá o iníquo, mas no grego seria depois virá o homem sem lei, ok? Então pode ser que eles abandonem a lei, mas pela lei eles têm que ter uma novilha vermelha sem mancha, para eles poderem consagrar o templo, senão não tem valor. E para consagrar os sacerdotes. Então, interessante, sabe o que aconteceu recentemente? Nasceu uma novilha vermelha sem mancha. E eles estão acompanhando, porque se ela crescer sem mancha, eles estão dizendo: nós vamos consagrar o templo. Então, se Deus não quiser que eles consagrem o templo, nós, que eu estou falando para vocês em termos de possibilidade, eu procuro sempre não afirmar. Porque, como disse o apóstolo Paulo, aprenda comigo, com Apolo e com Levi a não ir além do que está escrito. Claro que Levi não está no texto. Então, aprenda a não ir além do que está escrito. Então, eu estou falando em termos de possibilidade. Se Deus não quiser que eles consagrem o templo, vai surgir alguma mancha nessa novilha. Mas depois pesquisem na internet. Novilha vermelha. Tem inclusive vídeo da novilha vermelha. Olha lá, ele até pesquisou ali, já achou. Tem inclusive vídeo da novilha vermelha. Então Israel está cheio de esperança. Eles estão dizendo: olha, nós vamos consagrar, nós vamos construir o templo, porque hoje o templo está sendo aceito, a sua construção, pelos árabes, os árabes já estão aceitando, né? Eles vão construir o templo, e eles já estão dizendo: olha, aconteceu um milagre, nasceu uma novilha vermelha. Então isso é interessante, né? Como Deus faz, que as pessoas sempre perguntavam, né, pastor, por que uma novilha vermelha? Isso parece não fazer sentido, mas significa que Deus está controlando. Então, como eu disse para vocês, eu falei em termos de possibilidades. Talvez Deus permita que eles construam o templo, que consagrem o templo com a novilha vermelha. Talvez Deus permita que eles consagrem os sacerdotes e que eles fiquem agora por fazer o dia do perdão. Será que Deus vai permitir que eles achem a arca? Porque a arca, eles não podem fazer outra arca. Tem que ser aquela arca construída por Moisés. Entendeu? Essa arca, ela se perdeu há 2.600 anos. Então tem muitos israelitas que eles estão dizendo que a arca está debaixo ali daquela grande mesquita. Vocês já ouviram falar que tem lá em Israel? A mesquita de Omar. Alguns acham que está escondido em algum lugar. Vocês vão encontrar rabinos dizendo que já encontraram a arca. Será que Deus vai permitir que eles encontrem a arca? Como uma hipótese, eu acredito que não. Eu acredito que eles vão ficar buscando a arca, mas a arca seria a maneira deles conseguirem o perdão, porque eles fariam aquele ritual que eu falei para vocês, lá no altar do holocausto, lá do lado de fora, na pia, lá do lado de fora, depois entraria, daria um castiçal, manteira ali do castiçal, passava pela mesa, se alimentava de pão, passava pelo altar do incenso e ia na arca, ok? Será que Deus vai permitir que eles encontrem a arca? É uma questão que nós não sabemos. Professor, a possibilidade de ser réplica, essa árvore Não,
Até porque A arca que acharam. assim, entendi. São Paulo, às vezes, assim, é lógico que a ideia de Macedo é de grandeza. Ele fez um templo como se aquele templo ali fosse negócio. Então, A arca é o dobro do tamanho da não arca é da impossível, aliança. não é impossível que, por exemplo, o anticristo ou outro, ele levantou uma questão interessante. Não é impossível que eles simulem uma arca, mas isso é muito complicado, porque se você for numa arca, você consegue datar, né? Tirar um material ali daquele ouro, tá? Porque você consegue datar aquela arca. Então, acho que seria difícil eles fazerem uma réplica. Eles assim, não devem, eles têm que ter aquela arca original, eles esperam encontrar ela, eles têm a esperança, porque a Bíblia não diz que a arca foi para a Babilônia. Vou fazer uma pergunta para vocês, não pode responder imediatamente, quem souber levanta a mão e já vai ganhar um ponto na prova, já vou deixar a informação para ganhar um ponto na prova. A Bíblia fala de uma dessas 7 peças que eu citei para vocês: altar do holocausto, pia, castiçal, mesa, altar do incenso, arca e propiciatório. Uma dessas 7 aparece lá na Babilônia, no livro de Daniel. Alguém sabe que peça é essa? E em que momento da história ela aparece? O irmão lá diz que sabe. Não. Então, você já ia ganhar um ponto, viu? Né? Então, qual a peça que a arca não aparece lá? Por isso que eu falei, ninguém sabe o que aconteceu com a arca. A peça que aparece lá, quando eu falei, é o castiçal. Lembra Daniel capítulo 5? Quando apareceu uma mão na parede escrevendo mene, tekel, pazim, pesado foste na balança e achado foste em falta? Pode ler. A mão escreveu sobre um castiçal. Está lá em Daniel capítulo 5. Então o castiçal foi levado. A arca, será que foi levada? Ninguém sabe. Tem uma história judaica, tem um livro apócrifo que diz que Jeremias, quando viu que o templo ia ser destruído, ele que era sacerdote e tinha acesso à arca, ele pegou a arca e escondeu numa caverna. Isso não está na Bíblia, note, eu estou falando, isso é uma história paralela, ok? Que Jeremias, como sacerdote, pegou a arca e a guardou numa caverna. Então eles têm esperança de encontrar essa caverna. Será que vão achar? Então hoje nós ficamos no campo da possibilidade. Eu acredito que provavelmente não acharão, que eles continuarão. Como que nós vamos conseguir o perdão? Todo vídeo que eu tenho oportunidade, ou se eu tenho um diálogo com um judeu na internet, eu falo para ele: olha, hoje pela lei de vocês não têm o perdão de Deus, porque vocês não têm a arca, você não pode fazer o dia da expiação, você tem que buscar outra saída, porque toda a simbologia do Antigo Testamento era exatamente essa: o animal ele não tira o teu pecado, ele só cobre, então você tem que buscar outra saída. Você não consegue cumprir os 10 mandamentos, por eles você está condenado, então você tem que buscar outra saída. Qual é a outra saída? É Jesus. Esse é o discurso de todo intérprete do livro de Levítico, de Números, ok? De Êxodo também, né, que determina essas leis. Também de contradiz Deus. na reta final, né, que a palavra diz, né, sobre Israel, seu povo ser resgatado. Eu acredito que contradiz, sim, porque o natural seria eles não terem o recurso da arca. Por isso é que eu fico nessa possibilidade de que eles não encontrarão a arca. E aí o nosso irmão levantou até uma questão interessante. Nós sabemos que o anticristo, Daniel falou que ele vai assentar-se à mesa com o outro e vai anunciar a mentira. Mas qual a mentira? Nós não sabemos qual, tá bom? Mas ele talvez faça até essa mentira da arca, né? Realmente eu nunca tinha pensado nisso. O controle das informações do mundo todo. Assim é o controle das informações, assim é o controle. Você já consegue identificar onde está cada indivíduo do mundo. Você já tem um controle, um rastreio praticamente de cada pessoa. Eu concordo. E até o teste para ver a veracidade do material feito pela arca, essa réplica, ele não pode ser um dado falso. Sim.
O interessante disso, irmãos, é nós sabermos o seguinte: Jesus está às portas, irmãos. Jesus está às portas. Tá bom? A respeito da arqueologia, a gente ouvia muito falar do carbono 14, para se fazer a datação dos fósseis, datação dos achados. Já se achou uma tecnologia muito mais avançada, que o carbono ele vai ter duas falhas. Na arqueologia, eu estava vendo o carbono ele dá duas falhas dentro da linha de montagem de carbono 14 que é usada para ver os fósseis. Ele tem duas falhas, inventaram uma outra tecnologia, que acho que é fotoluminescência, como assim. Então, até isso, o repórter, o jogador que estava falando, ele falou que até isso, esses dados, eles são manipulados também. Por isso, para contradizer até a veracidade de datação da Bíblia. Pois bem, meus irmãos, essa parte eu gravei para vocês, essa parte é bem importante vocês entenderem essa questão do livro de Levítico, como ele descreve o sacrifício. Todo esse culto, na verdade, ele descreve peça por peça, e vocês lembram, vocês vão ver o tamanho de cada peça. Eu faço mais uma pergunta a vocês: dessas 7 peças, eu dou um ponto para quem responder, não pode falar, tem que levantar a mão. Dessas 7 peças, 2, eu disse que a Bíblia não deu medida. Quem se lembra? Levanta a mão. A Noã lembrou uma. Levanta a mão. Levanta a mão. Lembra das 2? Levanta a mão. Lembra das 2? Quais são as 2? Não, tem que lembrar das 2. Não, então vamos lá, fala. Se cada um falar uma, eu dou meio ponto para cada um. Qual a peça que você lembra? A pia. A pia. Qual a peça que você lembra? Que é a mesma, né? Não, tem que cada um falar uma. A segunda foi o castiçal, meus irmãos. Eu falei para vocês que representa a nossa luz que vai crescendo, que não tem limite. Então era a pia e o castiçal. Quase que vocês ganham ponto, hein? Brincadeira, João. Pois bem, agora vamos abrir na página 109. Vamos fazer qual é a essência do livro de Deuteronômio, irmãos. O livro de Deuteronômio. Ela sabia que ela sabia. Ela sabia e não respondeu? Tinha que ter falado, irmão. Essa é uma questão. Às vezes a pessoa fala, ela tem medo de errar. Vocês não devem ter medo de errar. Falou, eu sempre falo o seguinte, olha, irmãos, existe um ditado muito ruim entre nós, que quando a pessoa erra, as pessoas falam assim: coitado, só ganhou experiência. Como assim, irmãos? Ganhar experiência é bom. Se a pessoa errar, mas ganhar experiência, o problema é se ela errar e não ganhar experiência. Normalmente quando você participa, você erra, e aí você ouve a resposta certa, isso aumenta o nível de assimilação do conhecimento. Por exemplo, se uma pessoa que não respondeu, talvez se eu voltar daqui 1 ano, ela já não lembra mais aquela questão, mas a pessoa que respondeu errado e foi corrigida, talvez se eu vier daqui a 5 anos, ela ainda lembra daquela questão. Então participar, mesmo errando, só ganhou experiência. Foi muito bom ganhar experiência. Se alguém falar isso contigo, se deu mal, ele só ganhou experiência, você não sabe como foi bom ganhar experiência. O ruim é você que não ganhou nada. Entendeu? Pois bem, irmãos, livro de Deuteronômio, qual é a essência dele? O nome Deuteronômio foi dado a este livro na tradução Septuaginta e significa repetição da lei. Os hebreus o chamavam Devarim, que se traduz por palavras. O propósito de ensinar Israel a se guardar da contaminação dos judeus. Data aproximadamente 1400 a.C., cerca de 40 anos depois do Êxodo, né? Porque Moisés faz, o Deuteronômio é um discurso de Moisés quando eles estão para entrar em Canaã. Então Moisés faz um discurso explicando, tá bom? Repetindo questões fundamentais do que eles ouviram no deserto durante aquela peregrinação. Está descrito no Êxodo, no Levítico, no Êxodo, no Levítico e em Números.
Moisés agora faz um discurso detalhando, ok? A palavra-chave é guarda-te. É a palavra que você mais vai encontrar no livro de Deuteronômio. Moisés fala, guarda-te disso, guarda-te daquilo, guarda-te dos cananeus, né? Guarda-te de adorar os seus deuses, guarda-te, guarda-te. Então é um discurso, ok? Que eu botei, Israel deve se guardar da contaminação com aquele povo. Contexto histórico. Israel havia peregrinado 40 anos no deserto. Moisés já tem 120 anos. Próximo de entrar em Canaã, Moisés faz um discurso relembrando a lei e aconselhando o povo como se comportar na terra, ok? Abram as suas Bíblias no livro de Judas, versículo 9. Livro de Judas, versículo 9. Quem pode ler, por favor? Mas uma mulher, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não usou iniciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ok. Pois bem, todos vocês conhecem, abriram aí, anota esse versículo, né? Vamos falar sobre a morte de Moisés, ok? Todos vocês conhecem a história da transfiguração, né? Essa sem ganhar ponto. Quais os dois personagens antigos que apareceram no Monte da Transfiguração? Quem? Responda, ouvi aí um monte de gente. Moisés e Elias, respondam com convicção. Atenção, irmãos, atenção que eu vou explicar para vocês. Vocês podem se encontrar com um espírita e ele falar o seguinte para vocês, o que é um grande desafio para nós cristãos. Os mortos voltam a este mundo, porque Moisés voltou no Monte da Transfiguração, ok? Pois bem, como que nós respondemos essa questão, tá bom, de Moisés ter aparecido no Monte da Transfiguração? Porque Elias é relativamente fácil. Pela fé, nós cremos que Deus manteve Elias vivo, já que ele foi levado. Não, ele não morreu. Então Elias apareceu no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que havia até um diálogo entre eles. Lucas fala que eles falavam sobre morte em Jerusalém, que havia de acontecer com Jesus, né? Tá bom? E Pedro disse até que queria fazer ali 3 tabernáculos para eles. Então eles apareceram. Alguns acham que é só uma visão, mas não foi só uma visão, tá bom? Eles apareceram. Como que nós explicamos Moisés? Bom, nós começamos o seguinte, irmãos, por esse texto de Judas. Judas, ele foi inspirado por Deus, olhando para mim agora, hein? Judas, ele foi inspirado por Deus para descrever, né, esse combate entre o arcanjo Miguel e Satanás. E, claro, se Judas foi inspirado por Deus, é porque esse combate aconteceu, tá bom? Eu já expliquei para vocês sobre os livros apócrifos. Historicamente, eles podem ter uma verdade. Ele não é um livro infalível, mas que ele pode ter alguma coisa verdadeira, ok? E um exemplo é esse. Judas, ele citou um texto apócrifo. O Antigo Testamento não fala desse combate, mas tem um texto apócrifo, um livro histórico de Israel, que você até acha ele aí na internet, chamado Assunção de Moisés. Esse livro fala desse combate. Tá bom? E nesse livro conta que Deus ressuscitou Moisés, ok? Então, é isso que nós usamos para dizer que Moisés e Elias, eles apareceram no Monte da Transfiguração porque Deus tem um ministério futuro com eles. Tudo indica que Moisés e Elias são as duas testemunhas do Apocalipse. Por quê? Porque lá no Apocalipse, capítulo 11, quando fala das duas testemunhas, fala dos sinais que eles farão na terra, sinais ligados a Moisés, porque é dito que eles trazem pragas todas, quantas vezes eles quiserem, sobre o reino da besta, sobre a humanidade, tá ok? Diz que eles fazem fogo descer do céu, como Elias fez, tá ok? Então, os sinais apontam para Moisés e Elias, eles virem durante a grande tribulação para pregar.
Então, se Moisés aparece no Monte da Transfiguração, nós cristãos nós pregamos o seguinte, que não existe exceção, os mortos não voltam a este mundo. Então você tem duas interpretações, ou aquilo foi só uma visão, ou Moisés apareceu de fato. Só que quando eu olho para o texto, quando eu vejo eles dialogando sobre um determinado tema, morte em Jerusalém, quando eu vejo Pedro querendo fazer tabernáculo para eles, ok? E Deus dando uma ordem como que a lei aos profetas, porque Moisés e Elias representavam a lei aos profetas, dizendo que eles deveriam ouvir o Filho de Deus, eu entendo que eles estavam realmente ali. E será que tem algum outro texto na Bíblia que diz que Moisés teria ressuscitado, poderia ter ressuscitado? Abram e anotem esse texto, Romanos capítulo 5, abram as suas Bíblias, Romanos capítulo 5. Assim, pastor, o inimigo ele não briga pela alma, por que causa ele está brigando pelo corpo? Eu respondo daqui a pouco, deixa eu só concluir essa, aí eu te respondo, me lembra para eu não esquecer essa pergunta. Abrindo em Romanos capítulo 5, todos, eu gostaria que todos lessem, todos acompanhassem comigo. Romanos capítulo 5, abriram, eu vou pedir que leia bem alto. Pode ler para mim bem alto, versículo 14, preste atenção no versículo 14, leia. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Bom, como nós interpretamos esse texto? A morte reinou desde Adão até Moisés. Só tem uma interpretação. Como Moisés teria sido o primeiro homem a ressuscitar. Por quê? Enoque, ele ressuscitou? Não. Enoque, ele não morreu, então ele não venceu a morte. Tá bom? Depois de Moisés, nós temos ressurreições. Eliseu, Elias fizeram ressurreições, e aí no Novo Testamento também. E a primeira ressurreição seria com Elias. Mas o apóstolo Paulo disse que a morte reinou até Moisés. Alguns dizem que não, foi porque com Moisés veio a lei. Mas a lei não trouxe nenhuma vitória sobre a morte, pelo contrário. O apóstolo Paulo diz que a lei, ela traz a morte, ela traz a condenação, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então, repetindo, a morte reinou desde Adão até Moisés. Eu interpreto esse texto como Moisés ressuscitou, ele venceu a morte. E é esse texto, junto com Judas, versículo 9, que eu uso para explicar. Moisés apareceu no Monte da Transfiguração porque ele estava vivo. Deus o manteve vivo, Deus o ressuscitou, o manteve vivo, assim como ele manteve Elias. Por isso eles apareceram no Novo Testamento, ok? E por que eles falavam sobre morte em Jerusalém? Porque Jesus iria experimentar a morte em Jerusalém e as duas testemunhas, que provavelmente são Moisés e Elias, experimentarão a morte em Jerusalém. Então, quando o livro de Deuteronômio diz que Moisés subiu um monte, tá bom? E ninguém o viu, e diz que o próprio Deus o sepultou, ele provavelmente está dizendo que o próprio Deus o sepultou porque todo mundo era sepultado, ok? Porém, o mais provável, falando provável, a interpretação que eu tenho desses textos da transfiguração, Romanos 5,14, Judas 9, é que ele teria morrido realmente, mas que Deus o ressuscitou, o manteve em vida. Então, como que alguém é mantido em vida, pastor? Moisés morreu há cerca de 3.400 anos atrás, Elias morreu há cerca de 2.800 anos atrás. É muito tempo, pastor. Não, se nós não acreditarmos no poder de Deus, né, e o poder de Deus para trazer Abel de volta à vida e dar a ele um corpo incorruptível, um corpo eterno. Então, se nós não acreditarmos no poder de Deus, nós não somos verdadeiramente cristãos. Elias tinha que ter sido mantido em vida. A Bíblia diz claramente que ele não morreu, né? E Moisés então teria ressuscitado, ok? E mantido em vida para esse ministério futuro. O trabalho de conversão de Israel
realmente requer, irmãos, um trabalho especial. Vocês verão amanhã na palestra que eu vou fazer aqui, como vive Israel hoje. Israel é assim, espiritualmente falando, uma das piores nações do mundo. Vocês verão como vive Israel hoje, tá ok? E o trabalho para tirar Israel desse abismo que eles vivem hoje, eu citei para vocês aqui alguns argumentos, mas só esses argumentos eu acredito que não funcionará. Por isso que esses homens vêm com poder, trazendo muito juízo sobre o mundo. Quando eles morrerem, eles são mortos pelo anticristo. A Bíblia diz que toda a humanidade se alegrou e trocaram presentes, porque eles haviam aborrecido aqueles que habitam sobre a terra, tá bom? Então, é assim que eu explico esse texto. O irmão tinha feito uma pergunta, depois você pode falar. Porque Satanás ele briga pela alma, por que ele brigava pelo corpo de... Sim, então vamos lá. Por que Satanás teria brigado pelo corpo de Moisés? Existe a possibilidade, nós estamos no campo da possibilidade. O mais provável é que ele quisesse fazer, por exemplo, uma múmia de Israel, de Moisés, quisesse transformar aquilo numa idolatria, ok? Numa idolatria. Por quê? Vocês vejam, fazer uma pergunta a vocês sem ponto, né? Olha só, teve uma idolatria que quando Israel estava no deserto, foi um símbolo que Deus deu a Israel para curá-los. E aquilo foi transformado em uma idolatria. Alguém sabe qual foi? A serpente. Eles chamaram ela de Neustã. Então nós estamos de 1400, tá ok? E o rei Ezequias, lá perto do ano 700, ou seja, por 700 anos, aquela serpente se tornou objeto de idolatria. Então eu comparo isso à cruz, que era um símbolo de maldição, que ela não é um símbolo do cristianismo, tá ok? Mas que a Igreja Católica transformou numa idolatria, colocando sempre Jesus com uma aparência sofrida lá. O Papa ainda anda, ele tem uma cruz que é uma simbologia ainda maior, né, mostrando Jesus extremamente sofrido, ok? Então, a resposta que eu dou, o provável é que ele quisesse criar uma idolatria com Moisés. E se eles estavam idolatrando a serpente, meu irmão, iriam idolatrar mesmo. É verdade. O irmão queria fazer a pergunta. A pergunta era que a religião do avó e o outro, ele pega essa base daquilo que Jesus disse de João, que o Elias vinha, verdadeiro veio, e era João Batista. Então, o Espiritismo, ele diz que João Batista era uma reencarnação de Elias, tá ok? Mas nós sabemos que não era, até pela transfiguração, porque se João Batista fosse Elias, quando ocorre a transfiguração, João Batista já tinha morrido. Então quem tinha que aparecer na transfiguração era João Batista e não Elias, né? Então o Espiritismo é que diz isso, mas na verdade não tem nada de reencarnação, claro, de Elias e João Batista, né? É apenas a forma de pregar, porque assim como Elias pregava. É interessante, eu quando criança eu via filmes sobre a história de Jesus, e eu achei interessante como eles representavam Jesus, que é exatamente como eu vejo, né? Por exemplo, no Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, como que você imagina Jesus pregando? Eu imagino Jesus, olha, olhando para mim, para vocês poderem entender. Eu imagino Jesus olhando dentro dos olhos de cada pessoa e falando mansamente: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E nos filmes representados, eu imagino João Batista já falando para os fariseus, eu não vou olhar para vocês, falando para a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou então o machado está posto à raiz das árvores. Então eram estilos de pregações, né? Os filmes representavam isso. Então o estilo de João Batista era o estilo de Elias. É isso que a Bíblia diz, que ele viria na virtude de Elias. Então, mas em nenhum momento, claro, a Bíblia está defendendo a reencarnação. Falei para vocês aqui que tem grupos de estudo que se dizem estudiosos da Bíblia, mas que são espíritas. O Rio de Janeiro está cheio, né?
E aí, claro, eles inventam essas doutrinas porque o homem que organizou aí o espiritismo, Allan Kardec, né? Ele inclusive escreveu um comentário dos evangelhos, aí falou essas baboseiras, né? Ok? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Bom, vou responder então. Falta responder o último exercício, não é isso? O do livro de Deuteronômio. Exercício de revisão da lição 5. Qual a página que está aí, por favor? 120. Página 120. Pergunta número 1. Qual o propósito do livro de Números? Relatar a peregrinação do Sinai até a fronteira de Canaã. Está certo, é a terceira opção. Pergunta número 2. A lição da tribo de Judá ficar na frente do tabernáculo. O sol da justiça que ao leão da tribo de Judá tem acesso direito ao tabernáculo. Acesso direto ao tabernáculo. Está certo, é a quarta opção. Pergunta número 3. Qual a lição do texto que estabelecia regras para acender as lâmpadas do castiçal? Se o cristão não seguir os mandamentos de Deus, não conseguirão ser verdadeiramente luz. Perfeito, é a quinta opção, última opção. Pergunta número 4. Qual a lição do texto que exigia que o sacerdote fosse purificado com água santa no dia da consagração? A palavra de Deus é a água santa, que nos purifica para nos consagrar a Deus. Está certo, é a terceira opção. Pergunta número 5. Qual a palavra-chave do livro de Deuteronômio? Guarda-te. Guarda-te, perfeito. Pergunta número 6. Qual a lição do texto que fala da maldição e da bênção? Nós é que determinamos com a nossa atitude a bênção ou a maldição. Está certo, é a terceira opção. Pergunta número 7. Qual a lição do texto que Moisés nomeia Josué seu sucessor? Moisés é um tipo da lei e não pode levar o povo até a terra prometida. Josué é o tipo de Jesus e pode nos levar até a terra prometida. Ok? Moisés ele se tornou um tipo da lei. E a lei não pode nos levar à vida eterna, ok? E Josué, que o nome significa Jesus, esse pode nos levar à lei. Pergunta número 8. Quem entendeu tudo, quem gostou da aula, glorifica a Deus. Eu entendi. Quem gostaria que eu voltasse aqui algum dia? Eu quero voltar. É longe Fique mais dias. Pode, mas ficar mais dias, mas retorna. Dá um período lá que eu consiga ter minhas atividades. Pegamos um feriado, mas eu tive que suspender algumas aulas, né? Quarta-feira eu não vou dar aula. Acho que não vai dar tempo. Eu vou chegar lá quarta-feira, então eu só devo dar aula na quinta. Então vou ter que pegar algum período, por exemplo, sábado também eu dou aula. Esse sábado não teve aula por causa do feriado. Mas em nome de Jesus, desejo voltar aqui, ok? Vocês sabem que desses exercícios de revisão são 35 perguntas, né? Então eu vou escolher 10 e aí será aplicado uma prova a vocês. Então vocês devem estudar esse exercício de revisão. Tem um questionário no livro que é um exercício, se vocês quiserem responder, ele ajuda, tá bom? No estudo. E eu aconselho a vocês que vocês também vejam aqueles vídeos que eu mandei para aqueles nomes que eu mandei para vocês, pesquisem sobre eles. Você for lá no YouTube, escrever Hatshepsut, Tutmés III, Akhenaton, vocês vão encontrar vídeos, documentários interessantes de canais sérios, principalmente Discovery e o canal History, tá bom? Eu acredito que vocês então terão um aproveitamento muito bom, amém? A prova são 10 questões. Eu vou selecionar 10 questões dessas 35, tá ok? E aí será aplicada a vocês. A prova com 10 perguntas. Cada pergunta vale 1 ponto.